18ª semana de estudos. Hoje vamos falar com vocês um pouco sobre os gregos e a política. Bom, nesse momento em que estamos estudando, a Grécia, o poder político ele era exercido pelas famílias mais abastadas, ou seja, as famílias mais ricas, conhecidos como aristói. Aristocracia, em grego, dividindo essa palavra, significa governo de melhores. Por que governo de melhores? Então, a partir do século VIII, pessoal, quando essas famílias passaram a dominar o poder lá na Grécia, em substituição aos reis que eram conhecidos como basileus, que exerciam o poder anteriormente a esse período. Então, a partir desse momento aí, as famílias compostas dos aristóis, que eram os elementos dessas famílias com maior poder econômico e, portanto, poder político, elas exerciam um discurso no qual elas se apoiavam para manter esse poder sob seu domínio, sob seu controle. E quais eram os principais pontos desse verdadeiro discurso que os aristóis utilizaram para poder se firmarem no poder? Bom, turma, em primeiro lugar, eles eram pessoas que detinham então o controle do maior número de terras, principalmente as terras mais agricultáveis, mais férteis. Então, obviamente que eles tinham colheitas melhores, portanto, eles vendiam essa produção e, com isso, eles iam cada vez mais aumentando o seu poderio econômico. Um outro lado desse poder que eles exerciam era o poder intelectual, a superioridade intelectual. Então, eles detinham a superioridade econômica e a superioridade intelectual. Eles podiam, então, pagar professores para ensinar os seus filhos. Então, desde pequenos, os filhos das famílias dos aristóis recebiam essa educação especializada ali, direcionada para eles, exatamente para eles poderem continuar mantendo essa supremacia frente aos demais habitantes da Grécia. Esse poder econômico dos aristói também faziam com que eles pudessem comprar os armamentos melhores, formar aquele conjunto que todo guerreiro deveria ter, chamado panóplia, que era composto ali por a roupa apropriada, a couraça, o escudo, a espada, a lança, o cavalo no qual esse guerreiro iria se locomover. Então, isso tudo foi fazendo com que os aristói se firmassem no poder. Então, era praticamente ali um círculo vicioso, vamos dizer assim. Eles, por terem o melhor poderio econômico, eles poderiam comprar esses armamentos. Comprando esses armamentos, eles usavam essa superioridade militar para justificar a defesa do território perante os demais habitantes. Ao mesmo tempo, tinha essa questão da intelectualidade, na qual eles se firmavam como superiores aos demais, e assim foi caminhando, perpetuando esse poder. No entanto, pessoal, do século VIII a.C. até o século VI a.C., sempre lembrando que conforme vamos nos aproximando ali historicamente do nascimento de Cristo, há uma decrescência ali, no número de anos e, portanto, de séculos. Então, nós estamos diminuindo ali os séculos porque estamos nos aproximando do nascimento de Cristo, que é o marco referencial. Então, nesse período entre o século VIII e o século VI, apesar desse poder ter sido mantido até certa altura incontestado, incontestado por parte do resto da população, com o tempo, alguns setores da sociedade grega foram conseguindo prosperar, principalmente fazendeiros que não faziam parte do grupo composto pelos aristói e também os comerciantes. Então, aos poucos, eles foram enriquecendo, porém não faziam parte desse grupo que detinha o poder. Então, aos poucos, essas pessoas começaram a contestar. E o que vem a ser contestar? Significa divergir, não concordar com alguma coisa, um regime de governo, ou simplesmente não concordar com como as coisas estão. Isso que é contestar algo. Então, essas pessoas, esses membros
dessa classe de fazendeiros e comerciantes começaram a contestar o poder até então sob domínio apenas dos aristói, né? Isso gerou ali uma insatisfação, né? Não só entre esses, né? Desencadeou ali entre as camadas mais pobres da população também, né? Um alerta ali, uma revolta, né? E esses fazendeiros e comerciantes souberam muito bem canalizar toda essa insatisfação, não só deles, mas do restante da população, o que acabou, né, desembocando aí nas estases, que foram revoltas civis, ou seja, revoltas internas, né, dessas camadas da população insatisfeitas com o domínio dos aristói, né? Então nós temos ali, entre as páginas 40 e 44, né, esse conteúdo explica muito bem o desenrolar dos fatos, né? Então nós estamos observando ali, podemos observar ali no texto que esse domínio tinha essas razões de ser, né, que eu expliquei agora há pouco, a superioridade intelectual, financeira e, portanto, militar, né, de poderem comprar os equipamentos e promover a defesa da Grécia. Ao passo que, com o tempo, esses fazendeiros e comerciantes enriqueceram, passaram também a poder comprar esses equipamentos, né, portanto, promover também a defesa, e insatisfeitos só com essa participação, desejando mais participação política, ou seja, na decisão de outras questões ali, eles passaram a não somente questionar, como também a levar essa insatisfação para as outras camadas, né? Isso gerou essas estases que eu comentei agora há pouco, essas revoltas, e aí os aristói ficaram com um problema na mão, né? Como fazer para, de certa forma, minimizar essas revoltas, né? Ou fornecer ali soluções que, na verdade, que impedissem, né, que aquilo ali evoluísse, e tirando todo o poder deles de uma vez por todas, né? Então, nós observamos ali que essa questão da terra, a questão agrária, né, deles terem a maior parte das terras e dominarem, fazia com que os filhos das pessoas que não faziam parte dos aristói fossem ficando cada vez com pedaços, né, com partes menores das terras, né, a partir da hora que seus pais morriam. Então a herança ia sendo dividida e as propriedades iam ficando cada vez menores. Essa questão de não conseguir sequer prover o sustento da sua família devido ao tamanho muito diminuído dessas propriedades fez com que essas revoltas surgissem, né? Então foi todo um conjunto de fatos que levou a essas revoltas. Então, diante desse problema, os aristói encontraram uma solução, né? Vem a ser o tema aí, nós vamos falar agora, né? Da colonização grega. O que vem a ser a colonização grega? Eles encontraram uma solução, né? E ofereceram isso como opção para esses revoltosos que não tiveram escolha, né? Então, os filhos dos camponeses, por opção ou por coação, né? Foram forçados, na verdade, a fundar novas poleis, que são novas cidades-estados. Então, ali no Mediterrâneo, vou até colocar uma imagem para vocês, né, dessas inúmeras cidades ou territórios aí, nas margens aí do mar Mediterrâneo, que foram então colonizados pelos gregos como forma de abrir espaço, né? Então, expandir o território, turma, foi uma solução para aquela concentração de terras na mão dos aristói que havia ali na Grécia original, né? Onde estavam ali as cidades-estados gregas, né? Então eles começaram a expandir e aí isso fez com que, de certa forma, desafogasse, né, aquela pressão que estava havendo sobre eles, né? No entanto, desejosos de maior participação política, os membros dessa classe dos fazendeiros e comerciantes e mais elementos da população, né, começaram a pressionar cada vez mais essas revoltas. Em certo ponto, não foram contidas apenas com a colonização grega, né, e começou a surgir a figura dos tiranos, né. O que vem a ser o tirano? O tirano, literalmente falando, né, é um líder ilegítimo.
né? Ilegítimo do ponto de vista dos dominadores, né? Porque o que aconteceu ali na Grécia? Pessoas que inclusive eram até originárias de famílias dos aristói, né, dos aristocratas, passaram, né, a defender uma maior participação dos outros cidadãos, das pessoas comuns, né? Até então, cidadão mesmo eram somente aqueles nascidos na Grécia e filhos dos primeiros fundadores, que tivessem mais de 21 anos, então podiam participar da vida política, das decisões da Grécia. E essas pessoas que se apresentaram aí como ou tiranos, ou até mesmo membros da aristocracia, mas que desejavam implementar reformas, né? Como, por exemplo, Solon. Né? Solon era um membro da aristocracia que, ao ver o perigo todo dessas revoltas, né, resolveu flexibilizar. O que é isso? Ele criou, né, uma espécie de uma assembleia chamada Eclésia, na qual mais pessoas participavam das decisões, né? E isso foi sim uma inovação, no entanto, não foi suficiente para, vamos dizer assim, aplacar o desejo de participação das demais pessoas que viviam na Grécia. Mas foi um avanço, né? Depois houve também Pisístrato, né? Que foi um membro da aristocracia, que se tornou um tirano, ou seja, ele marchou sobre Atenas, né? E com o exército e acabou amparado por essas pessoas, pelos revoltosos que deram legitimidade ao seu poder, né? Ele se manteve no poder até a sua morte. Então ele foi um tirano, né, que quebrou ali, de certa forma, a hierarquia, né, dos aristói, né? E amparado por essas pessoas das camadas mais pobres, ele conseguiu se manter no poder até a sua morte. Então, são esses aspectos que eu vim falar para vocês aqui hoje. Então foram a forma, principalmente os aspectos que eu vim falar para vocês hoje, a forma pela qual, desculpa, as formas pelas quais os aristóis se mantiveram no poder, né, as justificativas, o problema que houve com relação às estases, né, graças ao enriquecimento de fazendeiros e comerciantes que não faziam parte da classe dos aristói, mas que ascenderam de vida socialmente, inclusive financeiramente. Então eles promoveram, né, as estases, envolvendo mais pessoas das camadas mais pobres. A solução tentada pelos aristói foi a colonização grega, né? No entanto, isso não surtiu todo o efeito que eles desejavam, dando margem a que surgissem então os tiranos, né, que marcharam aí com os revoltosos, tomando o poder, né, para si e exercendo, né, graças ao apoio dessas pessoas. Principalmente, pessoal, isentando as pessoas mais pobres do pagamento de alguns impostos, dando oportunidade para que pessoas das camadas mais baixas, mais pobres, né, da população pudessem, de certa forma, ter uma voz ativa. Enfim, foi um processo, né, que aconteceu ali, gerado por todo esse status quo, né? Ou seja, esse modo de vida que os aristói tinham mantido ali até então, né? Pessoal, essa semana eu vou colocar para vocês no roteiro, para vocês fazerem as questões do Você Faz a História, né? Então são 3 questões. Primeiro vocês vão fazer uma pesquisa sobre o que é ser cidadão e o que vem a ser o termo cidadania, né? E depois tem as outras 2 questões, né, perguntando como era o cidadão na Grécia Antiga, né, e uma comparação entre esse cidadão ou essa cidadania exercida na Grécia Antiga e hoje, né, nos dias atuais aqui no nosso país. Tá bem, turma? Um forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.